Viu uma mulher toda de branco, olhando fixamente para ela. Logo em seguida, desapareceu. Acordei em uma cama de hospital, com vários fios conectados ao meu corpo, minha cabeça enfaixada, meu braço aparentemente quebrado. A primeira vez que a estudante olhou para essa mulher, teve a impressão de que essa velhinha não tinha pernas e estava flutuando. Segui todos os rituais, e desde então, passei a me sentir vigiado e desprotegido. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror Remake. Nesse quadro, eu leio histórias de terror que meus inscritos me mandam enquanto eu faço a minha maquiagem. Se você gosta de histórias de terror e coisas assim, não deixa de se inscrever aí. Porque olha só, a gente já tá no episódio 32 e ainda tem muito e-mail pra eu ler. Yay! Mas enfim, chega de enrolar, vamos começar. Não! Ok, uma das luzes, só uma, de tudo que eu tenho ligado aqui. Ficar piscando assim, eu não sei se é um bom sinal. Ela morreu. Peraí, deixa eu arrumar isso. Como é que ficou? Eu acho que a minha outra lâmpada só queimou. Não foram espíritos. Vou ficar repetindo isso pra mim. Agora que tá resolvido então isso, vamos começar. Lenda urbana, a Dama da Noite. Leslie mudou-se para um bairro distante da cidade de Ipuã, moça simples e romântica de 21 anos. Morava sozinha. Nunca imaginaria o que aconteceria com ela naquele final de semana. Leslie estava em seu quarto ouvindo música, quando o seu celular tocou. Ela olhou o identificador e não havia nenhum número. Achou estranho, mas não deu importância, e atendeu mesmo assim. E nada. Ninguém respondeu. Leslie ficou assustada, mas achou que poderia ser alguém fazendo alguma brincadeira. O dia passou normal, como todos os outros, e logo anoiteceu. À noite, por volta das 20 horas, Les preparou o jantar e já estava preparada para sua alimentação. Mas sua tranquilidade foi interrompida por um barulho em seu quarto. Pareciam passos inquietos. Ela sentiu seu corpo estremecer. Achou que alguém havia entrado na casa. Pegou uma faca na gaveta da cozinha e lentamente foi subindo as escadas. Seus olhos arregalados, sua mão suando e trêmula, foi se aproximando da porta do quarto, e de repente um vulto atravessa dentro de seu quarto, de um lado para o outro. Ela jogou a faca no chão e correu para fora da casa, pegou o celular e discou para a polícia. Emergência, boa noite, em que posso ajudar? Oi, aqui é Leslie Thomas, por favor me ajude, estou aqui do lado de fora da minha casa, tem alguém lá dentro, me ajude. Calma senhora, por favor, agora me diga a sua localização. Rua Tiradentes 33, a uns 20 minutos da cidade. Conhece alguém aí na qual você confie? Não conheço ninguém nesse bairro. Hoje a rua está muito quieta. Continue falando comigo, senhora. Já mandei algumas viaturas para o local. Dentro de 15 minutos estarão chegando aí. O policial continuou conversando com a moça, tentando acalmá-la. Ele a instruiu a tocar a campainha de algum vizinho e pedir abrigo. Mas o estranho ainda estava por vir. Les tocou a campainha de seu vizinho e nada, ninguém saiu. Tentou então bater no portão de outro vizinho e nenhuma resposta. Só o silêncio era sua companhia naquele lugar. Ninguém atende, o que está acontecendo? Calma, fique em frente à sua casa e não saia de lá. Também não entre na casa, pode ser perigoso. Certo, eu estou com muito medo, não demorem, por favor. Leslie caminhou para frente de sua casa e parou na calçada do outro lado, e olhou para a janela de seu quarto. Foi quando avistou algo que fez com que suas pernas tremessem. Seu coração batia tão forte que parecia que ia ter um infarto. Quando Les olhou pela sua janela, viu uma mulher toda de branco, olhando fixamente para ela. Logo em seguida, desapareceu. Nesse instante, as viaturas encostaram. Um policial se aproximou de Les, que estava pálida e não se mexia. Estava gelada. Outros policiais entraram na residência e não encontraram ninguém. Não havia nenhum rastro de que esteve alguém ali. Os policiais então se encaminharam para os vizinhos. Como ninguém atendia, eles arrombaram o portão e entraram à força nas casas. E para o espanto de todos, os moradores daquele pequeno bairro estavam todos mortos. Estavam deitados em suas camas, com os olhos bem abertos e esbranquiçados, traço de horror em suas faces. Ninguém soube explicar até hoje o que aconteceu naquele local. Leslie mudou-se imediatamente de lá. O bairro permaneceu sem habitantes, ficou totalmente abandonado. Ninguém ousou ir lá, nem mesmo os parentes das vítimas, para buscar os pertences. Dizem que o bairro ainda existe e que quando já é a noitinha, quem passa por perto escuta os gritos de muitas pessoas. Dizem que suas almas ainda estão presas naquele bairro.
Esse é aquele tipo de história que a gente não deveria querer saber onde é, nem deveria querer ir, mas eu fiquei com vontade de ir. Tipo Casa Mal Assombrada, mas é um bairro inteiro. Ou seja, eu ia ser a primeira a morrer num filme de terror. A pessoa que mandou disse que foi ela que criou a história. Muito bom, curtinha e objetiva. Gostei. Se tu criou mais história assim e quiser mandar, a gente fica muito feliz. Vamos pra próxima. O quarto estranho na casa da minha avó. Oi, Carol. Hoje eu vim contar uma história que até hoje arrepia eu e toda a minha família quando nos reunimos e contamos ela. Minha família sempre foi de se reunir muito na casa de minha avó, para qualquer tipo de comemoração. Então, sempre que podemos, estamos lá, todos reunidos e conversando sobre várias coisas. Se eu for parar para contar sobre cada relato macabro que já passamos na casa de minha avó, eu vou te mandar muitos e-mails. Bom, na casa de minha avó tem 3 quartos, por conta de que ela teve 7 filhos. Porém, mais em específico, um quarto que fica de frente para o banheiro, bem no corredor, assombra todo mundo que vai dormir lá. Qualquer um que vá passar a noite se recusa a dormir naquele quarto, porque ele é bem assustador. Ele tem uma janela bem grande que dá para a área dos fundos, que é uma área que no escuro dá muito medo mesmo. Eu, por exemplo, nunca dormi lá, porque me tremia de medo, e tenho medo até hoje de ir ao banheiro lá por causa daquele quarto. Enfim, eu tenho um primo que regula de idade comigo, e ele é o protagonista dessa história. Como eu disse, estávamos sempre reunidos na casa de minha avó, e era mais um dia reunidos na casa dela, todos conversando, eu e meus primos brincando normal. Quando do nada esse meu primo que citei se dispersou e foi para aquele tal quarto, e a porta dele só fecha por dentro. Isso era antigamente, hoje em dia arrumaram. Então ele se trancou lá dentro. Ninguém deu bola porque acharam que ele estava brincando. Depois de alguns minutos, ouvimos ele dar risadas e conversar sozinho, como se tivesse alguém com ele. Nessa hora, todos se assustaram e a mãe dele foi no quarto. Viu que ele estava sozinho, já que eu e meus outros primos estávamos todos brincando. Ela bateu na porta chamando ele. Ele respondeu a ela, falando que estava conversando com o vô. Mas que vô? Nosso vô estava na rua com os outros. Mais uma vez, minha tia bateu na porta e falou para ele sair dali de uma vez. Mas ele não saiu, e assim foi por longos minutos. Ele ficou trancado naquele quarto, conversando e dando risada com o vô. Quando ele saiu do quarto, todos perguntaram para ele quem era esse tal vô que ele mencionou. Ele disse que era o pai de minha avó. Todos ficaram sem reação, porque aquele quarto era dele, do pai de minha avó, e da falecida Bisa. Minha tia pediu para ele levar ela até o quarto, para ela falar com o vô também. E ele disse para ela, não mãe, o vô só gosta de falar comigo. Passou um tempo e ele veio do quarto de minha avó com uma foto do Bisa e disse, esse era o vô que estava falando comigo. Ah, mas podia ser só uma brincadeira de criança, né? Mas aí que vem o mais bizarro da história. Nós, eu e meus primos no caso, nunca tínhamos visto qualquer foto do nosso Bisa. Minha avó nunca comentou sobre ele e muito menos nos deixou fotos dele à mostra. Só deixava guardada em uma caixinha nas coisas dela. Até hoje eu me arrepio quando lembro dessa história. Ela é muito estranha e bizarra, mas acreditamos nas coisas que aconteceram. Até porque muitos casos bizarros aconteceram com a minha família. E esse nem é um dos piores relatos. Ai, eu amei! Se quiser mandar mais umas 200 histórias com todos os relatos, pode mandar, tá? Ah, eu sei que essa história eu deveria ter deixado pra contar no vídeo de relatos reais, mas sei lá, eu gostei tanto da vibe dela, acho que combinou com a vibe das outras histórias que eu vou contar aqui hoje, então eu escolhi pra hoje, porque ficou massa, é isso aí. Se tu não sabe do que eu tô falando, eu também, além do terror remake, que são essas histórias assim, que normalmente são histórias inventadas, e do terror real, que daí é sobre crimes reais, eu tô fazendo um negócio de relatos reais. Tudo que a galera diz, isso realmente aconteceu comigo, eu tô contando lá nesses vídeos, e é bem bizarro. Maravilhoso. Enfim, não deixem de conferir todos esses vídeos. E agora, vamos para a próxima. Olhos vermelhos. Acordei em uma cama de hospital, com vários fios conectados ao meu corpo, minha cabeça enfaixada, meu braço aparentemente quebrado e uma dor insuportável na barriga. Levantei a roupa de hospital suja e vi que estava com um curativo cheio de sangue. Parecia não ser trocado há dias. Em alguns instantes, dezenas de cenas apareciam em minha mente, de uma vez só, e aos poucos fui lembrando do que havia acontecido. Eu estava voltando para casa de bicicleta. Eram por volta das 7h30 da noite, horário que eu saía do colégio. Eu estava no meio da rua quando um homem todo de preto encapuzado apareceu no meio do caminho. O que vi em seguida foi a bicicleta com o pneu da frente torto, largada no chão.
meu uniforme do colégio rasgado e alguns arranhões em minha pele. Olhei para trás, mas o homem havia desaparecido. Fiquei assustada, pois a única coisa que me lembro de ter visto nele eram os olhos vermelhos. Confusa e com muito medo, apertei o passo empurrando a bicicleta. Vários pensamentos repentinos passavam pela minha cabeça, e cada um deles me deixava mais e mais apavorada. A cada passo, minha garganta se apertava, meu coração batia mais forte e mais desesperado. Cheguei na porta de casa e, com as mãos trêmulas, tentando destrancar a porta, derrubo as chaves. Quando me abaixo para pegar, vejo no meio da rua os olhos vermelhos. Quase sem conseguir ficar de pé e angustiada, finalmente a porta se abre. Entrei em casa, deixando a bicicleta para fora. Tranquei a porta e rapidamente subi para o andar de cima. Corri até o quarto dos meus pais. Estava vazio. Lembrei que eles tinham saído para ir na casa de minha avó. A angústia só aumentava a cada respiração. Fui pro meu quarto, tranquei a porta e me sentei no chão encostada nela, agarrada no meu ursinho. Quando ouço um barulho de arrombamento, com a minha respiração já fraca, começo a chorar. Entro debaixo da cama. Conseguia ouvir seus passos subindo as escadas. A cada passo, o barulho do piso grunhindo aumentava. A maçaneta girava. Minha cabeça já não estava mais pensando. Estava cheia de desespero, medo e vontade de sumir dali por qualquer milagre que fosse. Fechei os olhos, esperando que aquilo passasse e que houvesse sido apenas um sonho. Enfim, o barulho para. E uma luz se reflete no chão. Tudo quieto, até que um pé aparece bem na frente do meu rosto. O meu coração, que batia mais fraco, quase sai pelo peito, e me lembro de ter tapado minha boca com um ursinho. E assim os olhos vermelhos me olham debaixo da cama. Saio correndo dali e empurro o homem. Perto da escada, ele me puxa pelo braço, dou um tapa nele, e depois disso, acordo no chão da sala, que ficava no térreo. Ao meu redor, uma poça de sangue e uma faca em minha barriga. Lembro-me da minha mãe segurando a minha cabeça e me pedindo para eu resistir. Minha mente ficou toda preta. Essa era a última cena. Provavelmente o último acontecido antes do hospital. Então a luz começou a piscar. Levantei-me e fui até a porta. Com as mãos trêmulas, segurei o batente da porta e vi pela frente um longo corredor escuro. E no final dele, aqueles horríveis olhos vermelhos. Saí do quarto correndo e virei à esquerda em um outro corredor, que vi por ali. Desesperada, correndo como eu jamais havia corrido, o barulho dos passos dele cada vez mais rápidos. O som dele acompanhava o meu, e ele estava cada vez mais perto. Me escondi no banheiro, no momento, a única opção, meu corpo fraco pelos ferimentos e pelo medo, segurando a porta com todas as forças que tinha, as batidas ainda mais fortes e assustadoras. Segurei a porta o máximo que pude, mas não foi suficiente. A porta se abre, me empurrando para longe, fazendo com que eu bata a cabeça no chão. Acordei minutos depois, sendo puxada pelo cabelo. O homem passou por uma porta que nos levou ao terraço. Fui tentar escapar, mas estava com as mãos e pés amarrados. Me debatia, tentava gritar, mas minha voz de algum modo não saía. Já havia sido possuída por angústia, medo, fúria, nervosismo, pavor e mal conseguia respirar. Meus olhos tinham ficado vermelhos de tanto chorar. Não pensava em mais nada, além dos meus pais. Quando voltei ao que estava acontecendo, me vi de joelhos na beira do prédio. A última coisa que eu vi foi: me diverti brincando com você. E então, um leve empurrão nas costas. Eita! Quem me mandou essa história me mandou com todos os dados no início, mostrando que isso foi um trabalho para aula de língua portuguesa. Olha que massa! Eu amei! E um dos dados era final segredo. Vou dizer que era inesperado e tal. Realmente, gostei. Achei muito massa. Ah, antes de qualquer coisa, toda vez que tem alguma história com algum nome repetido, alguém vem e comenta tipo: ah, essa história tu já contou. Não. Nome repetido não significa história repetida. Olhos vermelhos, quarto esquisito na casa da avó, boneca mal assombrada, enfim. São nomes comuns. São coisas que são comuns de ter em histórias de terror, sabe? Mas não significa que eu tô repetindo uma história. Eu que leio as histórias, eu que escolho elas, então relaxa, não tô repetindo. São só nomes parecidos. Eu acho que essa é a terceira ou quarta história que eu conto que tem o nome de Olhos Vermelhos, mas não é a mesma coisa que as outras. Mas enfim, voltando ali no que eu falei antes, se tu que escreveu história tiver mais histórias que tu usou na tua aula de língua portuguesa, pode mandar, tá? Eu gostei. Eu ia adorar ser professora dessa pessoa. Enfim, vamos pra próxima. A Mulher do Velório. Reza a lenda da mulher do velório que uma garota, estudante de psicologia, estava no final de seu curso e ficou responsável por pesquisar o comportamento das pessoas nos velórios e em enterros.
Primeiro, ela estudou as teorias sobre esse comportamento, mas depois a estudante resolveu partir para a prática, visitando discretamente velórios e enterros de estranhos. O primeiro velório foi de um senhor de idade, que tinha sido um professor famoso. Porém, uma pessoa em especial chamou a atenção da estudante. Era uma idosa de cabelos brancos, vestida de preto, com um véu preto e antigo na cabeça. A primeira vez que a estudante olhou para essa mulher, teve a impressão de que essa velhinha não tinha pernas e estava flutuando. Porém, depois a estudante olhou novamente para a esquisita figura, viu suas pernas normais e concluiu que aquilo poderia ter sido uma ilusão de ótica. O segundo velório visitado pela moça foi de uma criança de classe baixa, num bairro muito popular. A estudante estava observando o comportamento das pessoas quando viu novamente a estranha mulher do velório da primeira vez. Então, a acadêmica resolveu olhar para a mulher com mais cuidado. Porém, a velhinha olhou em sua direção e a estudante teve a impressão de ter visto 2 estrelas no lugar dos globos oculares dessa mulher. Então, a moça pensou que isso poderia ter sido alguma bobagem de sua cabeça. O terceiro velório que a graduanda visitou foi o velório de um empresário milionário, amigo de sua família. Por ser um velório de gente importante, só entrava quem fosse conhecido. A estudante entrou, mas dentro do local ela teve uma surpresa. A idosa esquisita estava lá também. Assim, a estudante também resolveu ir ao enterro desse homem rico, e aquela mulher do velório também foi. Após o enterro, a moça decidiu seguir aquela idosa, que ficou algum tempo andando pelo cemitério, até que parou num túmulo marrom. Então a estudante notou que a mulher da foto do túmulo era aquela mesma velhinha estranha, e sem querer soltou uma exclamação. Como é possível? A mulher enterrada nesse túmulo é a cara da senhora. Desse jeito, a velha explicou. Bem, isso faz sentido, porque a mulher que está enterrada nesse túmulo marrom sou eu. Então a estudante disse, isso não é possível, só pode ser uma brincadeira, ou uma alucinação minha. E por que a senhora visita tantos velórios e enterros? Qual é a explicação de tudo isso? Então, calmamente, a velhinha falou. Eu nasci há algum tempo atrás e minha vida foi indolente e sem graça. Fui filha única, não me casei, não tive filhos, não trabalhei. Eu apenas ficava vegetando em casa, sem fazer nada, por preguiça. Quando meus pais morreram, eu vivi tranquilamente, com a pensão que eles deixaram para mim. Mas quando eu morri, a primeira coisa que eu vi foi o filme de minha vida inteira, ou seja, um tremendo vazio. Em primeiro lugar, um anjo tentou me levar para o céu, mas eles não me aceitaram lá, porque eu não tinha feito nada de útil para a humanidade. Depois, o mesmo anjo tentou me levar para o inferno, mas o diabo não me aceitou, pois eu não era mal o suficiente. Após isso, o anjo me levou para o purgatório, mas o guardião de lá não me aceitou, alegando que eu não tinha feito nenhum pecado para purgar. Então apareceu o chefe desse anjo, que falou que o melhor a fazer era dar uma missão útil para mim, como colaboradora da morte. Então a estudante indagou. O que uma colaboradora da morte faz? A velha então respondeu. Uma colaboradora da morte tem uma missão parecida com a desse anjo. Quando alguém morre, ela coloca o filme da vida dessa pessoa falecida para ela ver e guia sua alma a muitos lugares, tipo o céu, o purgatório ou o inferno. Após escutar tudo aquilo, a estudante desmaiou. No hospital, ela contou a história para os enfermeiros e disse que estava vendo o filme de sua vida diante de seus olhos e, em seguida, faleceu. Ok, nessa veio escrito. Essa é uma lenda urbana. Achei ela num livro e resolvi te mandar. Muito obrigada. Eu pesquisei por ela e pelo jeito ela é bem conhecida, mas eu nunca tinha ouvido ela, então amei. Só fiquei curiosa em 2 coisas. Primeiro, por que a velhinha tava indo em enterros e coisas assim se ela passa o filme da morte? O filme da morte a gente não vê... O filme da vida, aliás. O filme da vida a gente não vê, tipo, enquanto tá morrendo? Quando tá nesse meio termo, assim? E por que ela tava no enterro se essas pessoas já estavam morridas? Ou quem sabe a guria tava pra morrer. E é por isso que ela tava vendo a veinha. Tan, tan, tan. Achei interessante esse nome, colaboradora da morte. Ah, eu também fiquei... E a segunda coisa, eu fiquei curiosa pra saber do que essa estudante morreu. Como assim só pegou e pá, morreu? Do que foi? Pra não ficar pensando na história bizarra, eu fico criando questões aleatórias. Enfim, vamos pra próxima. Essa vai ser especial. O assassino Ouija. Minha vida nunca mais foi a mesma, desde que a conheci. Estava fascinado, encantado e, claro, viciado. Assistia um vídeo após o outro, ávido por novos lançamentos e vibrava a cada nova história. Obviamente, eu ficava com medo à noite, mas era um pequeno preço a se pagar.
Logo, somente assistir não era o suficiente. Eu tinha que estar lá. Eu tinha que fazer parte daquilo. Ao menos com uma história. E isso se tornou meu ideal. Passei dias pensando, analisando os vídeos já existentes, tentando traçar um perfil de favoritismo que a agradasse e a fizesse me escolher. Bolei então um enredo que tinha tudo: drama, romance, tristeza e tragédia. Com dedos nervosos e trêmulos, digitei cada linha daquele e-mail e enviei, me perguntando se ela gostaria, e aguardei ansiosamente pelas próximas contações de história, esperando ouvir a minha dentre elas, mas nada. Não desanimei na primeira queda, admiti que de fato não tinha sido boa o suficiente, então fiz mais uma, enviei, aguardei e nada. E isso se repetia a cada história. Era como se minha imaginação não fosse ampla o suficiente para o que ela apreciava, e essa tortura estava me tirando do sério. Eu queria estar no canal, eu só pensava em estar no canal. Já sem saber o que fazer, decidi apelar. Se o que eu conhecia não era bom o suficiente, eu teria de experimentar para relatar. Tomei então uma decisão tonta, mas que eu esperava que funcionasse, especialmente pela piada interna do canal. Não mexam com tabuleiro Ouija, e foi exatamente o que eu fiz. Segui todos os rituais, e desde então passei a me sentir vigiado e desprotegido. Tinha espasmos durante a noite. Às vezes acordava e ficava sentado na cama, abraçando minhas pernas, com medo, porque aquela presença nunca ia embora. Eu não tinha sofrido sequer um arranhão no ritual, mas aquela presença estava me levando à loucura. Era como uma sombra, tentando me convencer, me arrastar para o erro, esperando um descuido, uma fraqueza, para vir me buscar. Apesar de tudo, eu me sentia feliz, pois isso rendeu uma boa história. E eu finalmente senti que dessa vez seria escolhida. Estava confiante, até demais. Demais mesmo para os dias que se tornaram semanas e meses. Ainda não era bom o suficiente. Por um longo tempo, então, desisti. Me contentava em assistir. Ficava triste a cada vídeo em que via meus esforços sendo jogados ao vento. Porque eu não era bom o bastante? E como se não bastasse, tinha a presença. Aquela que não ia embora desde o tabuleiro Ouija, atormentando minha mente a cada segundo. Permaneci assim, até o dia em que me levantei otimista e saí em busca de inspiração. Voltei para casa confiante. Me sentei diante do computador com uma boa história. E enviei e não foi escolhida. Mas isso já não me abatia mais. Eu havia adquirido gosto pela caça à história perfeita. Mais um dia, mais uma história. Depois outra. Até o dia que decidi que seria aquele o dia da inspiração infalível. Vesti uma roupa preta e saí. Consegui o enredo impecável. Retornei para casa e me limpei. Como não me sentia há tempos, eu tinha certeza de que dessa vez seria escolhida. Eu ia fazer parte do canal. Estava tão animado que, após o envio, abri um vinho. Não era tão bom quanto o sangue, mas era a bebida da vitória. Sentia que estava tão feliz que nada poderia me abalar, nem mesmo a polícia, quando bateu à minha porta, me dando voz de prisão pelos assassinatos do garotinho asfixiado com o travesseiro em seu quarto, num bairro próximo ao meu. Também era preso pela morte daquele homem que amarrei, droguei e apliquei uma injeção de ar, e por tantos outros crimes, mas especialmente pela mulher que me garantiu a melhor história, a qual comemorava há pouco, a quem eu persegui em um bairro afastado, prendi, brinquei de desenhar pentagramas em seu corpo com a ponta da faca, enquanto ela chorava e se contorcia de dor e de medo, tendo a pele talhada. Após, esfaqueei seu corpo diversas vezes, parando um pequeno pote sobre seus cortes, recolhendo uma quantia de seu sangue. Diante de seu corpo, agora já sem vida, agradeci pela oportunidade que ela me dava, de impressionar minha youtuber favorita. Peguei seu crachá de trabalho e vi que seu nome era Sarah. Agradeci, tratando-a por seu nome. Após, solenemente, bebi o sangue do recipiente e descobri que gostava mais do que qualquer bebida. Me lembrava das histórias que eu via. Meu único erro foi me empolgar e deixar a pista o suficiente para ser descoberto. Enquanto eu era capturado, a mídia já estava aflita por capturar a imagem do assassino que matava e deixava sinais que lembravam o tabuleiro Ouija nas vítimas. O assassino Ouija. Não me escondi das câmeras. Pelo contrário, olhei fixamente orgulhoso. Quando aproximaram o microfone da minha boca, falei: Carol, finalmente eu consegui a história perfeita. Espero que te agrade, pois é verídica. Mas se não gostar, de todo jeito estarei no seu canal, por isso estou feliz. Se não contar sobre mim no Terror Remake, já pode contar no Terror Real. Não. Ah!
Gente, duas coisas. Primeiro, não brinquem com o tabuleiro Ouija. E segundo, não matem ninguém. Tem muitos e-mails pra eu ler ainda na vida, tá? Tem história suficiente pra eu fazer Terror Remake episódio 400. Provavelmente mais ainda. Mas não desistam, um dia a gente chega lá. Por exemplo, essa história, acabei de abrir o e-mail aqui. Eu recebi essa história no dia 28 de fevereiro. Então, eu vou pegando de lugares aleatórios. Então, enfim... Eu amei a tua criatividade. Até trouxe de volta os brincos que eu sempre usava nesse quadro, em homenagem. Inseri o canal, os relatos, o nome Sarah, que já foi tão assassinado. Como tudo foi se desenrolando, se tornando uma obsessão. Eu amei. Ficou muito massa. E caramba, tu escreve muito bem. Eu não precisei mudar nada. Eu não precisei nem trocar algum mais por mas. Nada! Sensacional, eu vou dormir feliz. Que frase estranha pra se dizer depois de uma história tão bizarra. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram as histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Mas pra aparecer aqui, só vale se mandar no site. É só clicar naquele link que eu vou deixar ali nos comentários e mandar. Bem facinho. A minha preferida de hoje, eu nem preciso dizer, né? Essa última, meu Deus. Eu espero que a pessoa que escreveu essa história escreva um livro, porque eu vou ficar completamente viciada. E pra você, qual foi a história mais massa ou bizarra? Me conta ali nos comentários pra saber que tipo de histórias que vocês curtem mais. E me contem também se vocês, enquanto eu fui lendo essa última história, foram identificando todas as coisas do canal. Eu achei sensacional. Se você quer mais vídeos assim, clica no gostei e não deixa de se inscrever no canal. E se você clicar naquele sininho que aparece ali do lado, isso ativa as notificações. Assim o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui, quando ele tá de bom humor. Me segue no Insta se você quer ver mais coisas de mim e atualizações do canal. E lá eu também posto mini vídeos das maquiagens, caso você se interesse. E outras coisas assim. Enfim, é isso aí. Eu espero que você esteja se cuidando. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos. Bons sonhos pra mim depois dessa última história. Deus me free.